Olá, primeiro AFD, primeiro BFD, disciplina Fundamentos Psicológicos da Educação. Vou continuar hoje comentar a respeito dos autores que farão parte do nosso ano de 2020, dos trimestres que estão se seguindo. Bom, o EAD, pelo que tudo indica, vai continuar até o final do ano, então vamos lá fornecer o máximo possível de condições para que vocês entendam os principais autores. Eu já falei com vocês da psicologia cultural presencialmente, eu já falei com vocês do Skinner, já falei com vocês da Gestalt e por último, tínhamos falado muito sobre a psicanálise de Freud. A ideia sempre presente é analisar as principais obras dos autores em questão e fornecer para vocês ali uma tradução, tentar tornar possível a compreensão a respeito de determinado tema. Para que vocês, quando forem avançar nos estudos posteriores ou no dia a dia trabalhando, possam ter uma noção do que existe, do que cada autor falou. Eu tenho o hábito também de enviar apostilas comentando sobre os autores, pegando as obras no original e comentando, no original traduzido, evidentemente, para a língua portuguesa. Hoje eu falarei de um autor novo, um autor que ele é essencial para quem pretende trabalhar na educação, para quem tem interesse na educação dos filhos, Eu diria que o Piaget não é essencial só para o educador, ele é essencial para quem pretende lidar com crianças, para quem pretende lidar com pessoas. E é um autor que vocês verão em várias disciplinas. Por exemplo, no segundo ano vocês terão uma retomada dele quando forem observar fundamentos históricos e políticos. Eu também leciono essa disciplina. Então vocês verão um pouco mais desse autor. Só que no primeiro, por ser fundamentos psicológicos, nós iremos explorar bastante a obra dele. É um autor que está traduzido na língua portuguesa, você vai encontrar muitos textos acerca dele. Ele nasceu na Suíça em 1896 e ele vai morrer em 1980. Então é um autor que passou por todo o século XX, um autor influenciado pela psicanálise de Freud, um autor que analisou muito a Gestalt, ele recebeu muito bem a Gestalt, apesar de fazer algumas críticas a essa teoria do século XX. Um autor criticou Skinner, afinal de contas, todos os autores que nós estamos estudando aqui sempre, por assim dizer, desceram a lenha no Skinner, que é um conhecimento muito tacanho da realidade, comparar comportamento com ações. A maior parte dos teóricos não gosta muito do behaviorismo. Ou você é behaviorista ou você não gosta dessa teoria. É uma relação de amor e ódio que eles têm. Enfim, o Piaget, ele é experimental, ele não é apenas um teórico. É alguém que foi tido como um gênio, desde cedo, menino prodígio, começou estudando a biologia, ele tinha um interesse em filosofia, mas ele percebeu que a filosofia não era suficiente para explicar as coisas. Para ele a filosofia de início era interessante, mas até que ponto valia a pena debater, digradiar sobre as mais variadas teorias sem colocar na prática? Então ele ligou o útil ao agradável, ou seja, o amor pela filosofia. No final da vida ele não gosta de ser chamado de filósofo, apesar de ter obras monumentais aí acerca da filosofia. Ele associou essa tendência mais física, mais mecânica, essa pesquisa experimental que ele já vinha conduzindo na biologia, e associou tudo isso para ter uma busca na vida, Como que nós aprendemos? De onde que surge o conhecimento? O que é o conhecimento? Como desenvolve-se a inteligência das crianças? Essas são perguntas que permearam ali a vida do Piaget, uma vida extensa e repleta de observações, uma obra vasta e dificílima de ler, Sem Freud, sem Skinner, eu sugeri para vocês que quiserem ler, olha, tem a obra traduzida. Piaget é um pouco mais complexo, eu diria que é um dos autores mais complexos para ler daqueles que nós estamos estudando.
Eu tenho uma apostila gigante aqui com algumas obras dele. Eu resumi essas apostilas em 5 apostilas pequenas para vocês. Algumas obras que eu resenhei. Eu enviei para vocês pelo Classroom uma apostila chamada Aula 12 Jean Piaget. Essa é o título que eu vou falar a respeito desse vídeo que está iniciando, se der tempo. Então tem a coleção Grandes Educadores, que eu vou comentar na sequência, que é aquele projeto do MEC, que eu sempre trabalho com vocês. O Nascimento da Inteligência na Criança, uma obra de mais de 400 páginas. Eu tirei a maior parte dessas coisas, porque assim, ele relata observações, relata experiências. Se você não tem uma noção mínima de biologia, se você não conhece as teorias que eu citei agora há pouco, você não conseguirá ler Piaget. E fora que ele te enche com muitas observações dos filhos dele, né? Então você tem ali 200 e poucas, 300 observações dele falando como o filho agia, como a filha agia. É uma obra bem complexa para ser lida. A Formação do Símbolo na Criança, também outra obra gigantesca, que passa de 400 páginas. A Psicologia da Inteligência, eu vou trabalhar com vocês, uma obra pequena. Epistemologia Genética. Quando eu falo epistemologia, eu estou me referindo a como nós aprendemos, como que o conhecimento surge. Então, quando eu falo que o Piaget ele é um psicólogo, você sabe o que ele é. Quando eu falo que ele é um epistemólogo, eu estou me referindo que ele é alguém que estuda como o homem consegue conhecer, como que o homem aprende, o que é conhecimento. Vou trabalhar com vocês. 6 estudos de psicologia também são 6 pequenos ensaios, que é uma revisão das teorias dos livros que eu citei com vocês. Sabedoria e Ilusões da Filosofia, eu não vou trabalhar com vocês. Eu tenho a resenha aqui para quem quiser, eu posso enviar, mas eu não vou trabalhar porque daí foge um pouco do nosso tema. O estruturalismo, que é a teoria das estruturas, eu vou comentar com vocês como que para ele é necessário que algumas estruturas internas sejam desenvolvidas para que possamos aprender sobre o mundo. Psicologia e Pedagogia, ele faz uma relação da psicologia e sua importância, né? Tal como eu já falei com vocês no início do ano, quem que associou a psicologia com a pedagogia? Ele cita Montessori, De Crowley, Rousseau. Vou comentar com vocês. E Problemas de Psicologia Genética. Então, com exceção de Sabedoria e Ilusão da Filosofia, eu vou comentar com vocês todas essas obras. Vale ressaltar o seguinte: na coleção Grandes Educadores, é uma obra de 150 páginas. As partes repetitivas, que, por exemplo, na obra Coleção Grandes Educadores, tem trechos de a formação do símbolo da criança, de o estruturalismo. Essas partes repetitivas eu vou comentar com vocês em vídeo específico. Eu peço para que vocês cerrem fileiras, é um autor que vocês precisam ver. Normalmente, fora daqui, o que você vai ver de Piaget? Eles simplificam muito. Eles vão falar que o Piaget cunhou ali 4 estágios de desenvolvimento: sensório-motor, 0 a 2 anos, a criança que está testando os sentidos, pré-operatório 2 a 7, vai falar que é na fase dos porquês, vai falar que é a fase na qual a criança desenvolve o chamado jogo simbólico, operatório concreto, capacidade de lidar com os objetos, que é de 7 a 11, e o operatório formal a partir de 12 anos. Isso é a base que todo mundo apresenta do Piaget. Essas 4 fases aí: sensório-motor, 0 a 2, pré-operatório, 2 a 7, operatório concreto, 7 a 11, e o operatório formal a partir de 12 anos. A minha intenção não é ficar nessas definições. Essas definições, se vocês quiserem, ao assistir o vídeo, anotar no caderno ali para entender, tudo bem. Mas eu vou entrar um pouco mais na teoria do autor para que nós possamos sair dessas questões rudimentares. Bom, eu já falei que ele é suíço, já falei que ele foi um menino prodígio, com muito destaque nos estudos, acabou superando o próprio mestre ali em relação à filosofia, deixou um pouco a filosofia de lado, mas nunca abandonou propriamente, né? Ele é o cara que uniu a experiência em laboratório com o pensamento filosófico. Vocês sabem que na filosofia as pessoas escrevem muitas coisas
E a batalha não é uma batalha física, batalha das experiências. É uma batalha de ideias, racionalistas, empiristas. O conhecimento ocorre aqui e ali. Então o Piaget foi o cara que resolveu estudar em laboratório cada um dos conceitos elaborados. E ele tem interlocutores muito importantes ali, que é o Henri Vallon, que eu irei falar com vocês sobre ele. Mas, em resumo, para esse trimestre que finaliza o ano, a intenção é focar bastante em Piaget e Vygotsky. Vygotsky escreveu bem menos porque viveu 33, 34 anos. Piaget escreveu muita coisa. Se nós conseguirmos trabalhar esses dois autores, quando eu falo de Vygotsky, eu vou pegar os herdeiros dele também, que é Leontev e Luria. Trabalharmos esses dois autores até o final do ano muito bem trabalhado, eu creio que nós teremos passado de modo bastante satisfatório por fundamentos psicológicos da educação. Sempre que surge alguma dúvida, vocês podem perguntar. Vamos lá então, na página 2, me acompanhem pela apostila para vocês entenderem o que eu estou falando. Aula 12, são 5 apostilas do Piaget, tá bom? Vamos lá? Mês de setembro inteiro com ele, provavelmente. Coleção Grandes Pensadores do MEC. Já falei para vocês o que é essa coleção. É uma coleção na qual especialistas, em 2006, especialistas em determinados autores, citaram, explicaram quem foram, enfim, né? Ali na página 2, em negrito, a coerção é o pior método pedagógico. Então o Piaget não é nada favorável a essa ideia de obrigar as pessoas a fazer as coisas. Uma verdade aprendida não é mais que uma meia-verdade, enquanto a verdade inteira deve ser reconquistada, reconstruída ou redescoberta. Ou seja, para o aluno de educação infantil, não adianta eu falar sobre aquilo. É preciso que ele experiencie aquilo, é preciso que ele tenha prática. E aí eu já vou dar um salto lá para o final da apostila para comentar essa frase. Por exemplo, quando eu estou no nível médio falando sobre moral e ética, como agir, de que maneira agir certo, se eu falar para o aluno de ensino médio, moral é isso, moral é agir dessa maneira, o aluno tende a compreender. A criança, se você falar para ela o que é moral, o que é ética, ela não vai atender, não vai entender o que você está dizendo. Para você ensinar moral e ética para a criança, são nas pequenas ações, moralizando as relações dela com o professor, dela com o colega, como ela se relaciona em relação aos objetos, ao ambiente. Ou seja, para Piaget, assim como para outros autores, né, para Montessori, para De Crowley, é impossível você ficar falando apenas para a criança, né? Se nós podemos falar a nível médio, a nível de educação infantil, é preciso você ensinar moral, não dando exemplo do Buda, não falando que Jesus agiu certinho, mas fazendo a criança agir correto no dia a dia em relação aos seus partícipes. Fazendo ela entender que se ela cometer um ato que é nocivo para a convivência, ela também será prejudicada. Esse é o princípio da educação moral de acordo com Piaget, com base na coleção Grandes Educadores. Bom, aqui nós temos textos selecionados sobre como ocorre o aprendizado, né? Então tem na página 3 ali, ele faz um levantamento histórico do que as pessoas falaram sobre o aprendizado. Alguns falaram que o aprendizado é pelo empirismo, que as pessoas aprendem na prática, você aprende fazendo. Alguns falaram que é pelo apriorismo, você já nasce com a capacidade inteligente, você já tem tudo ali, só basta você descobrir. E o Piaget funda uma teoria, que eu quero que vocês anotem no caderno esse termo aí, que é chamado de construtivista. Ou seja, nem só nascemos sabendo das coisas, nem só aprendemos unicamente fazendo. É preciso que tenha uma relação. Quando eu tento fazer algo além das minhas forças, eu tenho algumas estruturas que me permitem tentar fazer as coisas. Conforme eu vou tentando, consigo fazer alguma coisa, tentativa e erro, aprendo, desenvolvo uma estrutura. Então, a minha relação, as minhas estruturas internas permitem com que eu aprenda as coisas do meio,
e eu, ao aprender as coisas do meio, modifico as minhas estruturas internas. Deixa eu dar um exemplo aqui, antecipando as obras dele. A criança, no início, ela conhece um esquema. Um dos primeiros esquemas dela, quando nasce, é esse. Bate em tudo. Bate, joga. Ela não é capaz de afastar um objeto que está na frente do outro para poder pegar o que ela quer. Aos poucos, ela vê que o esquema de bater dela não é suficiente para conseguir. Tem uma folha, está em cima de uma caneta, o esquema de bater não é suficiente. Ela aprende um novo esquema. Qual que é o esquema? Empurrar a folha para cima da caneta para ela poder pegar a caneta. Então você vê que através da tentativa e erro, de tanto ela bater, uma hora a folha escorregou, ela aprendeu que era só empurrar. Agora, quando ela for lidar com outro objeto, além da experiência de bater que ela tem a capacidade de empurrar. Aos poucos ela vai ter a capacidade de perceber que dá para coordenar mão e olho, mão e olhar. Se eu olhar para alguma coisa, vai conseguir apertar, vai conseguir até usar um objeto para pegar outro lá longe. Tudo isso, o fato de você bater, de você empurrar, de você coordenar visão com a mão, de você pegar um objeto para puxar outro, são estruturas e esquemas que são desenvolvidos. Ou seja, eles não são inatos, a criança não nasce sendo capaz de pegar uma manga lá no pé, bem alto, com um pedaço de pau e bater no pé. Ela vai aprendendo progressivamente. Ela precisa de algumas estruturas que são inatas. Por exemplo, a possibilidade de sugar o leite materno. É inato, mas ela vai exercitando aquilo, vai sugando, vai mexendo com as mãos sem saber que mexe, vai batendo as mãos, os braços caem para cá, caem para lá. Aos poucos, ela consegue perceber a relação entre olhar e mão, consegue coordenar os braços e vai evoluindo. Ou seja, o aprendizado da criança depende do meio. Se ela não tiver um meio para exercitar esse aperto, para empurrar, se ela não tiver um objeto para pegar, ela não vai aprender. Então, o aprendizado construtivista se baseia... Eu tenho algumas estruturas que são inatas, sem dúvidas. Há um código biológico que me dá estruturas, mas para eu desenvolver essas estruturas, eu preciso estar em relação com o meio. Preciso ter experiências. A cada nova experiência, eu adquiro uma estrutura. Quando eu adquiro, ela passa a ser minha. Eu acomodo essa estrutura. Vocês percebem que quando eu aprendi a bater para derrubar uma fruta, agora eu vou aprender. Quando eu for lidar com outro objeto, eu já tenho uma nova estrutura. Nossa, agora dá para bater. Então eu posso tentar bater. Vai chegar uma hora que as estruturas que eu tenho não são suficientes para dar conta do mundo. E aí você altera, até chegar numa fase de desenvolvimento, ao que nós chamamos de idade adulta. Certo? Deu para entender, então? O que é o construtivismo em última análise, professor? O construtivismo é o ato de você juntar essas experiências que são inatas com as experiências adquiridas para construir novas estruturas mentais. Eu assimilo a informação do mundo, eu consegui aprender sobre aquilo, aprendi a fechar uma torneira, e quando eu aprendi a girar para fechar a torneira, eu acomodo a informação e eu vou usar o hábito de girar em outras coisas. Talvez quando eu estiver diante de um fogão, posso girar, enfim. Essa é a teoria do construtivismo de Jean Piaget. Bom, ali na página 4, para fechar esse vídeo que ficou longo, eu peço desculpa pelo tamanho do vídeo, mas estou priorizando uma boa explicação. O Piaget ele fala um pouquinho a respeito das tendências instintivas. Para ele, a palavra instintivo está muito ligada à questão da sexualidade. E ele traz uma discussão que é uma discussão sempre presente. O que eu devo fazer com a criança em relação à sexualidade? Revelar para ela que existe um mundo sexual ou fantasiar esse mundo? Dizer que é a cegonha que traz o bebê, dizer que o pai e a mamãe, o pai plantou uma sementinha na mamãe. O Piaget é claro e categórico, e eu vou ir direto de acordo com o autor. Ele diz o seguinte: as crianças com tendências instintivas, mau comportamento sexual, estão baseando assim uma sociedade bem moralista, né? Então nem todas as práticas são permitidas, e se as práticas sexuais forem liberadas, nós já vimos em Freud
ao fim da sociedade, de acordo com esses moralistas. Tá. Bom, existem algumas práticas que elas têm que ser contidas. Por exemplo, a pedofilia, já dá um exemplo muito clássico aqui. Existem a violação, o indivíduo que não controla as práticas sexuais, ele pode agredir, pode violentar sexualmente outra pessoa. Então, essas práticas que eu estou me referindo. O Piaget diz que a criança ela precisa saber da sexualidade, precisa conhecer o próprio corpo. E isso, segundo ele, não iria sexualizar a criança, não iria aflorar desejos sexuais. Segundo ele, somos nós adultos que fazemos isso com a criança. Se nós explicássemos como funcionava cada corpo, talvez ela pudesse ser igual ao médico, né? O médico hoje pede para nós tirarmos a roupa, vai fazer exames, e nós não temos vergonha do médico. Por que nós não temos vergonha? Porque a relação paciente-médico é uma relação, como que eu posso dizer, profissional. Não existe sexualização ali. Se existir sexualização, o profissional ele tem que ser tirado desse ramo. Então, é isso que ele fala para a criança. É importante que a educação sexual, que o indivíduo possa conhecer seu corpo, possa saber o que é permitido, o que é proibido, e assim ser capaz de identificar quando está sendo abusado, de dizer não a certas práticas e lidar com o corpo não de uma forma sexualizada precocemente, mas como uma coisa normal, natural. Afinal, todos nós passamos por essa maturidade. Eu finalizo assim esse vídeo. Falei bem rápido, nossa, mas muito rápido, porque eu tenho muita coisa a respeito do Piaget. É um vídeo de 21 minutos, vocês têm uma aula de 50, então dá para assistir com pausa e retomar essa parte. Qualquer dúvida, mandem perguntas. Eu quero que vocês entendam nesse vídeo quem foi Jean Piaget, como a criança aprende e o que é o construtivismo. Tranquilo?